Porque, ó, vou te falar, esse cara... O cara mandou umas paradas. É porque a galera não conhecia ele. Eu conheço o Mastral desde que eu era adolescente. Não pessoalmente, eu sei quem é e eu frequentava as palestras dele. Eu e minha esposa. Inclusive, a primeira palestra que nós participamos aconteceu algo estranhíssimo. Foi em Teresópolis. Você conhece Teresópolis, né? Você sabe que Teresópolis, assim, no verão, às vezes tem uns temporais que destrói tudo. Sim, teve aquele... Lembra quando Petrópolis caiu, morreu gente pra caramba? Então, cara, foi numa época, acho que era no verão. Chegou no final do dia, começou a armar uma tempestade. Eu virei pra minha esposa, que na época era minha namorada, né? Falei, acho melhor a gente ir embora antes de cair o temporal. Ela falou, acho bom também que... Pô, o seminário começou 9 da manhã, já era 6 da tarde. Já tá bom, né? De conteúdo, né? Aí, na hora que eu entrei no golzinho que a gente tinha, Gol Special, né? Que era 1.0, que é o mais fuleiro da cebola, né? Aí, cara, eu virei a chave do carro, 0. Não deu nenhum sinal. Falei, meu irmão, isso aqui parece que bateria, né? Carro novo, não devia ter nem 1 ano de uso. Na hora que eu abri o capô do carro, sabe aquele negocinho que encaixa na bateria? Estavam soltos assim, ó, pra fora. Eu falei, ué, como é que pode isso? Troço solto. E aí eu olhei e falei, e agora? Eu não tenho a chave de fenda pra apertar o parafusinho pra fixar, né? Aí na hora que eu apoiei, o negócio fez, tchuf, agarrou. E eu puxava e não saía mais. Falei, meu irmão, não tá normal essa parada, não. Então foi uma coisa estranha, cara. O que é isso, Daniel? Não sei. Mas é estranho. É estranho. Ela tava comigo e várias vezes que eu estive com ele ou que ele esteve em alguns lugares aconteciam coisas estranhas. A televisão caía, teve gente que quebrou o braço, teve gente que morreu depois do negócio. Caralho, pois é, né, cara? Mas a gente tá falando de um cara que ele... sabe o que eu ia te falar? Desculpa te interromper. Deixa eu falar isso de um jeito legal pra eu não me comprometer também. Quem conhecia o trabalho dele já sabia que a Dilma ia sair. Porque ele já tinha mandado essa. Entendi. A gente sabia que ela ia sair e o vice ia assumir. Tu tá dizendo que o cara mandou isso muito tempo antes. Tu viu umas palestras dele, então ele já era respeitado há muito tempo, né? Muito. Início dos anos 2000 já bombava. E aí a gente tá falando... No círculo evangélico. Depois com o podcast que furou a bolha. Entendeu? Então, isso que é interessante. Aí furou a bolha. Era exatamente isso que eu ia falar. Não do podcast, mas do círculo evangélico. Isso. Que ele é um cara que ele era satanista, né? O discurso dele era esse. Ele contava uns casos assim bizarríssimos. Ele me contou uns casos de umas invocações de bizarríssimos. Aí tá tudo no... O cara tem mais de 20 livros. Pois é. Tá tudo ali. E aí, ele tinha essa aura aí, né? Um troço assim, bad trip, as pessoas em volta dele... Aconteciam umas coisas estranhas. Umas coisas estranhas, né, cara? Acontecia. Isso é fato. E esse cara, ele tentou sair da parada. Ele, tecnicamente, ele foi pro caminho da luz, né, cara? Exato. E não sei, assim, olhando, não me parece ter funcionado. Então, sabe o que é? Deixa eu te explicar. A gente vai pra teologia, né? A Bíblia fala assim, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então a Bíblia não fala o anjo do Senhor acampa ao redor de todo mundo e livra todo mundo. Falou que é quem teme. Temer ao Senhor é você acreditar que Ele é Deus e que o que Ele falou é verdade. Então você se adequa ao que Ele diz para você fazer. Vamos supor, Ele fala, cara, não minta, não roube, não fale mentira, não faça isso. E pelo contrário, ajude o pobre, ajude a viúva, ore por quem está necessitado. Então você tem que deixar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras. Se você começa a dar mancada nessas coisas, esses anjos que estão te protegendo saem de perto. Entendi. Captou? Captei. Entendi. Eu acho que foi nessa linha. Entendi. Mas é muito doido como nunca fica pra trás então, né, Rony? Você tava falando que pessoas que se envolvem muito profundamente... Porque da outra vez que a gente conversou, eu entendi que a tua tese, segundo a tua tese, ETs e mundo espiritual se misturam. É igual sovaco e axila. Tem uma fusão aí. Então, uma pessoa que lida com esse tipo de coisa acaba sendo perseguida de alguma medida, né? Em alguma medida, né? Sim. A gente da outra vez a gente falou um pouco sobre os caras lá em Varginha, né? E os rituais. Toda a bad trip que tem em volta. Você falou disso. Perseguido, mas perseguido se você confronta, porque às vezes se você tá aliançado com eles vão até te levar a virar um bilionário, um poderoso. E por que os caras recusam? Chega uma hora que os caras recusam, será?
Tá ligado? Eu não sei se o cara lá de Varginha, o mago lá, ele quis recusar alguma coisa. Acho que o troço ele só perdeu a linha do que ele tava fazendo, né? Não, ele não recusou nada não, né? Ele não tava recusou. fazendo ritual pra ficar rico, como, né? ali é o seguinte, o cara pedia poder. tudo, ganhava tudo, chega um momento que vem a cobrança, né? E aí quando vem a cobrança, aí cometeu uma doença com ele, nasceu um negócio no pescoço dele que ninguém sabia o que era, achando que era um tumor e não era uma substância lá maluca. E o cara foi adoecendo, falando que ele virou um corpo seco. Ele foi definhando, até virar quase um esqueleto e aí morreu. Ficou 15 anos acamado, né? Então é como se a cobrança viesse, né? O cara ganhou, prosperou, teve tudo e depois foi levando os filhos, né? E às vezes ele não entrega o que o bicho pede, né? Porque chega um momento que ele fala, me entrega um bode, me entrega um cabrito, me entrega um touro, me entrega teu primeiro filho, primogênito. Ele fala, não, aí não, bicho, não, mas poxa, eu te dei as paradas. Aí o cara, não, isso eu não vou entregar não. Ele falou, então tá bom. É tanto que o filho dele que morreu, tem um pilar, que tá até hoje na casa dele, um pilar escrito em sangue com o nome do filho dele, e a história é que aquilo foi parte do pacto para vender o filho dessa cobrança, né? Falou, é sua hora. Não, agora não dá pra ir não. Então eu vou querer levar teu filho. Acabou que levou ele, logo depois levou o filho. Aí eu lembrei de uma lenda urbana, que é uma lenda que é curiosa. Você já viu que tem vários cantores que às vezes é dupla e um morre e fica só o outro? Então, existem lendas que no pacto, uma hora o cara fala, tu vai ter que entregar o outro. Não que o cara foi lá e matou o cara, mas ele, assinou. Eu concordo que você mate ele pra eu continuar tendo... Caralho, que bad trip, porra, né, cara? Mas no mundo espiritual é um pouco assim, no lidar com essas entidades alienistas, às vezes também, o né? contato com o fenômeno é todo baseado em intenção e fé, ou seja, fé positiva ou negativa, né? Tensão e fé. Intenção e fé. Então, assim, a pessoa que... Dá um livro, né? Intenção e fé. Dá. O segredo sobrenatural. A pessoa que não acredita que vai ver seres, ela não vê, basicamente. A não ser que ela entre, por exemplo, em depressão, ou num estado profundamente transformador espiritualmente na vida dela, e ver coisas positivas e negativas. Mas geralmente, se ela tem intenção de ver, uma hora ela acaba vendo, né? Há vários relatos que eu recebo, eu nunca vi, comecei a falar, verbalizar, eu quero ver. Aí o cara ia pra mata e apareciam os seres lá, o fenômeno. E depende do estado mental que o cara tiver, se o cara tiver mais negativo ou positivo, se é negativo vai acoplar um troço lá, um encosto, um alien encosto lá, ele vai vir em diversas máscaras, né? Máscara. O Grey, ele pode vir na forma de um Grey, por exemplo, depende da cultura do cara, da religião do cara, porque esses seres, os negativos, eles não querem que você peça pra eles irem embora, porque se você pede pra ir embora, ele vai. É como se fosse uma regra, sabe? Ele não quer que você fale assim, não quero mais ver você, sai daqui. Ele quer que você alimente aquilo. É o culto ao cargo. Existe um livro, que inclusive o Gerald McCasland, um dos desaparecidos, pode falar depois dos caras que estão desaparecendo, né? Gerald McCasland, ele escreve lá no livro lá um desses da Revelação, do Tom DeLonge, do Blink-182, que começou lá atrás com essa matéria New York Times, aí os maluquinhos começam a se juntar, né? O vocalista e guitarrista, né? E aí tem lá o culto ao cargo. O que é o culto ao cargo? Tem lá uma tribo na África que recebia ajuda humanitária de um avião cargueiro, e eles nunca tinham visto um avião cargueiro, e um negócio desconhecido no céu, começam a vir o deus deles. Esse é o culto ao cargo. Então esses seres é como se fosse o culto ao cargo, sabe? Um troço desconhecido que mostra ali poderes mágicos e você começa a cultuá-lo. É isso que ele quer. Esse fenômeno gosta que você cultue. E aí ele acopla em você. E então ele vai vir, ele não quer que você tenha medo dele e que peça pra ele ir embora. Ele quer justamente o contrário. Ele quer que você alimente. Então ele vem numa máscara pra te seduzir, uma máscara sedutora. Se você acredita, por exemplo, tem uma religião, mas tá muito negativo, faz coisas negativas, etc., ele vai vir fantasiado da sua religião. Se você não tem religião nenhuma, acredita em aliens, ele vai vir na forma de um Grey. É mais ou menos assim que o fenômeno se comporta para se acoplar nas pessoas. E aí isso vai evoluindo, a pessoa começa a ter sonhos, ele se conecta primeiro no sonho, depois ele pode materializar, literalmente. Depois a pessoa começa a poder ter implantes, cortes, marcas, enfim, ele vai fazendo jogos com a pessoa, né? Então, mais ou menos o contato funciona assim, tanto positivo, né, quanto o contato negativo, né? Existe um contato positivo, então? Mas eu digo que o positivo ele é muito mais sutil, muito mais discreto. Tipo assim, não vai vir um cara querendo te convencer de uma coisa. Tipo, quando o cara vem com um carro todo destruído querendo te convencer que o carro é muito bom pra você comprar, tá estranho. Então, os contatos positivos não vêm com essa conversinha, não vêm com ser, às vezes é só uma luz iluminada, entendeu? Pessoal, somebody love. Não vem um humanoide ali. A Bíblia, inclusive, fala, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz.
Aí você vê nessas raças alienígenas, né? Tem o nórdico, que é aquele O Astacheran, essa é clássica. Astacheran, né? Que fica com a mãozinha assim, solta um Hadoukenzinho na mão, já viu? Já Fica na frente não, que eles soltam um Hadoukenzinho. Grandão o cara, né? É, Altão. bonitão, louro e tal. Aí os caras olham aquilo e falam, poxa, ele é o comandante da Confederação Galáctica que tá vindo aqui pra ajudar a humanidade a evoluir pra próxima fase evolutiva da Era de Aquários. Pô, que legal, obrigado aí, quero ser teu discípulo, teu pupilo, né? Eu quero que você seja o meu mentor. Só que quando você pega, ele tem um visual meio assim de anjo de luz, né? E a Bíblia já falava, não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Então, quem sabe, esse é um anjo caído que está se passando por um chefe de uma confederação galáctica só para enganar o cara. Porque se ele chega pro cara na rua e fala, e vem como demônio, né, feio, e fala, posso pegar tua alma e levar pro inferno pra você ficar a eternidade sofrendo? Ele vai falar, hoje não, volta amanhã que minha mãe tá me chamando aqui para lanchar. Aí agora, se ele aparece desse jeito e fala, você foi escolhido para ajudar a humanidade, eu só tem que assinar aqui. Falo, assina, onde é que assina aí? Aí você assina e acha tudo lindo por causa da roupagem que foi usada para apresentar. Então, é uma linguagem tecnológica. Como é que o cara vai saber? Como é que tu vai saber, por exemplo? Já tem que soltar um Hadouken em cima dele, né? Como é que é um Hadouken? É um aleluia? Não, Saravá. não a Bíblia fala, provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus, né? Então a Bíblia diz que todo espírito confessa que Jesus veio em carne, andou entre nós, morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, está sentado à destra de Deus, ele é de Deus. Entendi. Os demônios não conseguem fazer isso. Não conseguem mentir. Dá uma travadinha, fica com a língua presa, começa a piscar o olhinho. Não consegue. Não consegue confessar isso. Tô entendendo. Mas se você chega e fala, eu te repreendo no nome de Jesus, se fosse um Astacheran, ele vai falar, isso aí é palhaçada. Geralmente, dependendo se o cara tá firme com Jesus, funciona. O bicho dá uma... Às vezes até ele perde essa forma e ele assume a forma que ele tá hoje, que é feia. É como se nessa interpretação bíblica do nórdico, que é esse louro alto, e do reptiliano, que é um réptil grandão, é como se os dois fossem a mesma coisa, só que o nórdico fosse esse anjo caído disfarçado de legal e o reptiliano fosse ele na sua forma que ele assumiu depois que ele se submeteu ao dragão que caiu, que é Lúcifer, né? Que a Bíblia diz no Apocalipse que o dragão com a sua cauda arrebanhou 1/3 das estrelas. Então, o pai desses seres que caíram tem uma forma meio reptiliana, meio de cobra, a serpente, o dragão. Então, os filhotinhos dele vão ficando parecidos com ele também, uma forma meio de crocodilo e tal. Tô entendendo. Então, é como se o reptiliano fosse ele sem a fantasia e o nórdico fosse ele fantasiado, como se fosse Mas os dois. sempre espiritual. Não, é físico também. Ele pode se materializar fisicamente. Tá bom, ele pode se materializar fisicamente, pode. Mas ele é um ser que é do mundo espiritual. Então, depende do ser, porque o Grey, pode ser que o Grey, que é o cabeçudinho menor, pode ser que ele seja tipo um robozinho que eles usam pra fazer as tarefinhas, tipo um office boy dos caras, motoboy. Entrega isso pra mim, por favor. Então é um ser que é meio ciborgue. Às vezes, se você abrir ele, pode ser que tenha coisas metálicas, coisas... Então ele é como se fosse uma parte orgânica e uma parte robô. Porque se tu pensar, cara... Precisa assim, abrir um portal pra esse cara pingar aqui? Em termos de física, Não assim, é necessariamente. muito mais economicamente viável pra eles aparecer no teu sonho do que se materializar aqui. É muito Sai mais mais custoso, barato, né? sai mais barato. Ele precisa de materiais, para se materializar precisa de materiais, coletar os materiais, fazer a transformação, ter energia para poder juntar a matéria e criar o ser. Então é muito mais fácil vir no teu sonho, por exemplo. Qual a diferença de um sonho normal para um sonho com um fenômeno desse? O teu sonho é mais real do que a realidade, é mais real do que tá aqui, você sente isso nesse sonho. E quando você acorda, geralmente tem marcas provando isso. Vai ter um corte, você vai ter um implante sem um ponto de entrada. E quando tem um implante é como se fosse o pertencimento, ó. Tô colocando, implantando em você, porque agora você pertence a mim, eu criei uma conexão. A pessoa tem aquela visão materialista que é um GPS, então às vezes é uma pedrinha. Um ponto de contato. Às vezes é uma pedrinha. Ponto de acesso. É um ponto de acesso. Então você pertence a mim, você é meu boi agora, meu gado. Agora eu tenho contato direto com você. Da porra, então, nunca Total. É maneiro. Mas não, a galera, tem uns que acham legal. Sou privilegiado que eu recebi, eu tô aliançado com eles, eles falaram que eu vou ajudar a humanidade. Vou contar uma história dessa, não sei se eu já contei pra você, Rony. Eu tava na igreja lá, aquela que você foi lá, Bola de Neve, igreja grande pra caramba. E eu tô pregando ali, de repente, no meio da pregação, eu vi um OVNI dentro da igreja, flutuando assim, ó. Tu piscou? Não, de olho aberto, vendo ali a nave. Aí eu falei, poxa,
Eu senti que era Deus mandando eu falar sobre isso. Eu falei, cara, vai queimar o filme. Eu sei que eu falo de coisas bem exóticas, né? Mas dentro da igreja, assim, a galera vai ficar escandalizada. Vou tomar uma bronca por ter falado isso, que eu não sou o dono da igreja, não. Aí eu falei, quer saber? Não tô nem aí, meu irmão. Cheguei, parei no meio da história. Falei, pessoal, vou ter que falar um negócio. Vocês me perdoem, peço licença, mas eu tô vendo um OVNI dentro da igreja aqui. E isso é para alguém que tá aqui e você, por gentileza, me procure no final do culto. Ok, continuei a pregação. Ficou todo... Aí terminou a pregação, veio uma filinha de pessoas para falar comigo. Aí um é porque tava com um encravado, outra mulher saiu de casa, outra tá doente, isso aqui. Falei, rapaz, não veio ninguém, né? Cara, o último, chegou e falou, tipo assim, ó, segredo, né? Aí chega aí, olha, eu não acredito nessas paradas e eu sou sociólogo, tenho mestrado na Espanha, mas essa noite eu sonhei que eu tava deitado na minha cama e eu acordei, mas dentro do sonho, e tinham vários desses alienígenas Grey, né? Ele não falou Grey, mas esses cabeçudinhos. E aí eu não conseguia me mexer e eles começaram a fazer algum tipo de experimento na minha mão. E aí minha mão no sonho começou a arder, queimar, e quando eu acordei, minha mão ainda estava queimando e apareceu essa marca aqui na minha mão. Ele me mostrou uma bolinha vermelha e ele falou, encosta aqui. Aí você via que tinha algo sólido ali dentro. E ele falou, o que é isso? Falei, então, eles te marcaram. Aí ele, agora, como é que faz? Falei, a primeira etapa do que eu vou poder fazer aqui é, vou pegar um óleo ungido, vou ungir essa parte aqui da tua mão e vou repreender qualquer tipo de conexão e acesso deles a você. A gente vai cancelar essa parada. O ideal é você tirar, entendeu? Eu acho importante tirar. Porém, às vezes o cara vai tirar e ele se ferra, né? Dependendo do cara, aí dá problema.